Oi, gente, eu sou a Antonella e eu convido pessoas e empresas a irem em direção do melhor delas mesmas. Eu quero contar para vocês quem é o meu público-alvo, quem são as pessoas e as empresas que eu atendo com todas as ferramentas que eu entrego, que vocês vão poder ver nos vídeos a seguir. O ponto principal de convergência, de conexão é a vontade e a busca de melhorar algo que pode estar bom, mas a pessoa ou a empresa tem um desejo de melhorar determinada área, determinado aspecto, ou tem alguma coisa que está desajustada, está ruim, está incômoda assim e desconfortável, e essa pessoa ou essa empresa busca um olhar externo para poder ver que engrenagens, se fosse uma engrenagem mesmo de máquinas, quais são as engrenagens que estão engripadas para que elas possam ser azeitadas e ajustadas para daí a engrenagem como um todo funcionar melhor, mais e melhor, para ter mais desempenho, o que o pessoal do mundo corporativo fala de alta performance e tudo mais, maior produtividade, mas no fim das contas para um estado de mais bem-estar, mais saúde, inclusive das empresas, né? Porque saúde não é só o check-up que a gente faz anualmente, enfim, para ver como é que estão os exames, mas um estado de harmonia, de paz, de leveza e de, assim, disponibilidade para poder entregar mais para a vida e para o mundo. E aí, essas pessoas e essas empresas tem, por exemplo, perguntas que me fazem assim: ah, Antonella, mas você atende pessoas conhecidas? Sim, atendo pessoas conhecidas minhas, do meu vínculo próximo, inclusive. Ah, mas não existe uma história que terapeuta não pode atender gente conhecida? Então, depende da metodologia. Nessa metodologia de trabalho que eu costumo trabalhar, não é um problema, muito pelo contrário, porque a pessoa conhecendo a minha dinâmica de vida e vendo todos os objetivos mesmo de tornar a vida mais leve, se ela é uma pessoa do meu vínculo próximo, isso contribui para ela ver, gente, dá pra gente buscar um estado de leveza, de bem-estar e de qualidade de vida na vida, apesar dos desafios que eu também como terapeuta, independentemente de ser terapeuta, eu também tenho, e isso torna o processo muito bacana de se fazer, como se eu fosse uma prestadora de serviço, por exemplo, uma decoradora que estou decorando a casa da pessoa. Não quer dizer que eu não possa ser amiga dela e conhecê-la e saber da história dela, mas em contexto de trabalho, trazer as ferramentas que eu posso trazer. Então, pessoas conhecidas minhas, pessoas que são parentes e têm relação, namorados, enfim, pais e filhos, pessoas, irmãos, pessoas de uma mesma família ou de um mesmo núcleo de trabalho. Ah, mas a história do sigilo, Antonella? Então, o óbvio também precisa ser dito, né? Sigilo é sigilo, e isso quer dizer que o que é dito em contexto terapêutico, até em contextos de processos de coaching, nas sessões de consultoria e tal, sigilo é sigilo, quer dizer que eu não vou sair contando uma coisa de uma pessoa para outra. Pode parecer óbvio, só que não necessariamente, mas enfim. E aí, tendo em vista essa neutralidade e, mas como assim, você não mistura uma coisa com a outra, de atender gente do mesmo núcleo e pessoas que se relacionam, além de participarem e vivenciarem o processo terapêutico, as consultorias, os trabalhos com você nas empresas ou em consultório e tal? Então, a grande questão, e eu acho que o grande pulo do gato de olhar mesmo para poder trabalhar de uma forma tranquila e fluida com pessoas e equipes, gente que se conhece, é o seguinte: o ponto principal para mim não é que aquela pessoa seja o vilão da história de fato e eu sei que na vida pessoal ela tem atitudes que não são bacanas. O ponto que normalmente é trabalhado em terapia e nas questões corporativas e tudo mais é por que você que está me trazendo que essa pessoa é uma vilã tá com aquele incômodo e aquela questão indigesta. Então, pais e filhos, né? Os filhos trazendo questões dos pais, os pais trazendo questões dos filhos, eu atendendo ali a família. Qual é a coisa mais bacana, no meu entender, no meu ponto de vista? É que se essas pessoas do mesmo núcleo, de alguma forma, têm a possibilidade de ter acesso a ferramentas, que sou eu que estou compartilhando, elas podem conversar entre si
justamente para uma lembrar a outra, ou até compartilhar mesmo uma ferramenta que foi dita para uma pessoa e a outra não sabe, e o processo como um todo, pelo menos na experiência que eu tive até hoje de atender pessoas de vínculo próximo, é que o processo é muito mais sinérgico e acelera o processo um do outro, porque um vai ajudando o outro daquilo que o outro ainda não teve acesso como conteúdo. Então não é um problema, é uma forma de trabalhar, e o ponto principal, como também eu já trouxe em outros vídeos, é o seguinte: é o que faz sentido para a pessoa. Tem pessoas que não se sentem à vontade de compartilhar o espaço terapêutico com algum familiar, e tá tudo certo, ou alguém de uma equipe de trabalho, tá tudo certo. O principal é se funciona para as pessoas que estão vindo buscar ferramentas comigo, na pessoa física ou na pessoa jurídica. Se para elas tudo bem, para mim tudo bem. O importante são as pessoas e as empresas que eu tenho oportunidade de compartilhar conteúdo, se elas estão confortáveis com a forma como a proposta de trabalho está sendo conduzida. Então, dentro desse guarda-chuva, cabe todas as pessoas, e é importante só trazer um ponto do começo, assim. O ponto principal das pessoas e das empresas que buscam o meu trabalho é o desejo de melhorar alguma coisa que não está bacana, ou de ajustar aquilo que está muito desconfortável, doído, independentemente da área da vida, seja profissional, financeira, emocional, de saúde física mesmo, questão social, da dificuldade de interação com os outros. Não importa o que, de qual área da vida da pessoa e qual setor da empresa nós estamos falando. O ponto principal é o desejo de mudança. Por que eu estou falando isso para concluir? Muitas vezes acontece de pessoas dizerem para mim assim: Antonella, posso eu pagar a terapia para tal pessoa da minha família? Ou tal pessoa da minha empresa eu quero que faça um processo de coaching com você. A primeira pergunta que eu faço é: a pessoa quer? Ah, não, mas processo de coaching é melhoria, é estímulo para a pessoa e tal. Então, só que se esse colaborador, se esse funcionário não está disponível, o coração dele não está disponível, e esse filho está precisando ir para terapia, porque os pais estão pilhando esse adolescente, esse jovem que ainda não encontrou a faculdade que ele gostaria de fazer e tal, para fazer terapia, e ele vem para terapia não vindo para terapia, ou para os exercícios, enfim, de perfil, de personalidade, para poder ver os seus pontos positivos, os seus pontos de desenvolvimento, não adianta, porque ele vai estar lá não estando lá. Então o ponto principal é o querer. A pessoa quer, como nós vamos fazer isso, qual é o cardápio que vai ser sugerido, isso a gente vê depois, porque o ingrediente principal é a fome. A pessoa tendo fome, tendo vontade de comer, aí a gente vai afinando o paladar para ver se ela prefere salada, massa, e, enfim, doces, cafezinho com bolachinha, enfim.